Seguimos aqui com o nosso farol, agora sim, em contato com o arquiteto e urbanista Ronei Costa Martins Silva. Ronei, seja muito bem-vindo mais uma vez, um grande abraço. Olá, Beto, muito obrigado. Alegria estar entre vocês e eu estou aqui tentando resolver a minha internet, né? Mas dessa vez conseguimos. Beleza, ótimo, tá muito bom. Ronei, eu já toquei no assunto, é claro que a gente vem sentindo os efeitos dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, efeitos que se dão na área da economia mundial. Mas também não dá para a gente considerar dois aspectos, né? A Rússia parece que está mirando cada vez mais alvos civis, o que é lamentável, absolutamente lamentável, pessoas perdendo suas vidas sem qualquer motivo, né? Porque guerra se dá entre forças militares e não contra alvos civis. E um outro efeito colateral que está acontecendo nas principais cidades da Ucrânia é a destruição de prédios, onde tivemos acesso a informações sobre destruição, inclusive de hospitais. E é claro que a gente está considerando as vidas, né? As vidas que são perdidas nesse confronto. Mas, diante disso tudo também, como é que um urbanista vê essa questão da destruição parcial de uma cidade, Ronei? Beto, a pergunta é excelente. Há um campo na filosofia que nós, arquitetos, emprestamos da filosofia uma área, um campo, uma disciplina chamada fenomenologia. É uma palavra difícil, mas a tradução do conceito é simples. É a relação, o arquiteto cuida da relação entre o ambiente construído e o indivíduo, numa relação de simbiose. O indivíduo afeta o ambiente construído e, por sua vez, o ambiente construído afeta o indivíduo. Eu vou traduzir, Beto. A casa, para nós arquitetos, uma construção não é meramente apenas um elemento físico, um elemento material. Ele é um elemento material, mas que revela um valor imaterial, um valor intangível. São valores que não são compreendidos nem por cifras monetárias, nem por outras quaisquer dimensões que são captadas pela física. Eu vou dar um exemplo para você. A sua casa, Beto, a casa em que você mora, ou o apartamento em que você mora, ele não é apenas um conjunto de paredes, piso, janelas e telhados arquitetonicamente ordenados. Não. A casa, ela revela o que você é enquanto indivíduo. Tanto é que quando eu entro na sua casa, eu percebo quem você é, olhando para as paredes, olhando para a cor, olhando para o tapete no piso, olhando para as características da casa, eu percebo quem você é enquanto pessoa. Porque você imprimiu às paredes da sua casa as suas próprias características, as características da sua família. Tanto é que você não convida para entrar na sua casa alguém com quem você não tenha intimidade. E quando você convida alguém para entrar na sua casa, é porque você quer que este alguém entre na sua intimidade. Não é? Então a casa, ela revela todo esse conjunto de valores, ela revela quem somos. Há um poema do Túlio Borges que diz assim, Beto: a casa é por corpo o que o corpo é para a alma. Então, na verdade, a residência, a morada, ela é o corpo do indivíduo dilatado. Entende? As primeiras experiências suas enquanto criança foi dentro de uma casa. Os primeiros passos, engatinhar, as primeiras experiências, foi dentro de um lar. Então nós consideramos, Beto, que a casa é um lugar de afetividade. Ponto. É isto que nós arquitetos consideramos. Agora pense o seguinte, Beto, já foram expulsas de suas casas mais de 2 milhões de pessoas ucranianas. E a ONU estima que serão 5 milhões o número de pessoas expulsas de suas casas. Estas pessoas deixaram para trás um pedaço de si nas casas. Os porta-retratos, as paredes, as casas que construíram ao longo de décadas. Isto tudo, Beto, é um pedaço do indivíduo que não pode ser negado. Portanto, além da morte, além do terror da guerra, nós consideramos que isto é um atentado ao emocional das pessoas, ao seu vínculo com a sua casa e com a sua pátria. Portanto, Beto, isto é terrível, terrível. Uma guerra, ela sempre tem traumas terríveis que nós arquitetos olhamos a partir desta relação
entre o ambiente construído e o indivíduo, não é? Numa relação fenomenológica. Até porque, né, Rony, muitas pessoas que estão fugindo da própria Ucrânia, como você bem observou, estão deixando os seus lares só com pequenas malas nas mãos, às vezes nem isso, estão deixando as suas histórias também para trás, além dos bens, né? Isso é terrível, Beto, isso é um atentado. Por isso que toda guerra ela deve ser evitada, ela não tem justificativa em nenhum pretexto, Beto. Nenhum. O Putin tem utilizado um recurso que os Estados Unidos utilizam, né? O recurso do ataque preventivo, né? Da defesa preventiva prévia, que foi o que os Estados Unidos utilizou para invadir o Iraque e para invadir o Afeganistão. Então, o Putin tem dito, olha, eu estou fazendo um ataque preventivo porque tem um risco de eu ser atacado no futuro. Na verdade, esse é um argumento que ele utiliza, mas eu já adianto, nenhum argumento é suficiente para justificar uma guerra. É porque é uma agressão, né? Uma agressão, ela é respondida com agressão também. Quem começou com agressão foi o Putin, não foi a Ucrânia. Havia sinais de querer entrar para a União Europeia, entrar para a OTAN, mas isso aí poderia ser resolvido diplomaticamente, né? Em troca de gentilezas, de sanções, etc. E aí o mundo é que está pagando a conta. Bom, agora para a gente concluir, na questão da reconstrução também, Rony, porque uma hora essa guerra vai terminar, não há dúvidas disso. De alguma maneira, esperamos que termine logo. Na questão da reconstrução, além da parte econômica, quem é que vai cuidar disso aí? A prefeitura de uma cidade, o governo federal? Você tem ideia como isso pode se dar, Rony? Olha, primeiro que o Estado ele não tem condições sozinho de fazer a reconstrução. Esse é um aspecto. Então haverá necessidade de uma parceria, aquilo que nós chamamos aqui de parceria público-privada, né? Haverá necessidade da iniciativa privada intervir para fazer a reconstrução da cidade. Agora tem um aspecto, Beto, que é preciso considerar. As marcas desta guerra, elas não podem ser apagadas. Não podem. Elas precisam ter, em algum momento, em algum lugar, em algum monumento, em algum espaço público, é necessário que este registro esteja lá para a posteridade. Por quê, Beto? Porque olhando para esta história, para este monumento e para alguns sinais da guerra, nós vamos aprender que nós não podemos repeti-la. Portanto, é importante que a cidade, que a Ucrânia, tenha nestes símbolos da cidade um referencial histórico, não é, de memória. Mas é importante que a cidade seja reconstruída. E eu diria para você que, pela minha experiência aqui no Brasil, não sei como se dá na Ucrânia, haverá a necessidade de haver uma parceria entre a iniciativa privada e o poder público, para que a Ucrânia em si, e sobretudo as principais cidades, sejam reconstruídas. Vai ser um labor de décadas, vai ser um trabalho árduo, sem dúvida. Agora eu quero saber qual é a responsabilidade da Rússia nesta reconstrução, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma, a conferir. Até porque a Rússia já está sensivelmente fragilizada pelas sanções impostas, principalmente na economia, né, Rony? Eu tenho certeza que a Rússia se preparou muito para este momento, Beto. Eu tenho certeza que ela não está sofrendo. Eu tenho visto muitas informações de vários veículos, não é? Para tentar buscar um denominador comum, uma bissetriz do ângulo. E eu tenho percebido aqui, estou convicto, que a Rússia se preparou, trocando a sua reserva cambial por ouro, não é? Estabelecendo uma relação mais duradoura, mais firme com a própria China. Eu tenho certeza que a Rússia se preparou para este momento. Então, eu tenho dúvida se as sanções econômicas estão impactando nas decisões, estão impactando no governo russo. Muito pelo contrário, Beto. Eu acho que se a Rússia estabelecer um embargo para com a Europa, alguns europeus, sobretudo os alemães, vão morrer de frio, não é? Então, eu tenho dúvida se a Rússia está sofrendo, como alguns veículos dizem, está sofrendo este embargo econômico. Eu acredito que não. Eu acredito que o Putin, que o governo, que eles se prepararam para este momento. Há suspeitas, inclusive, que boa parte dos recursos dos bilionários russos e do próprio governo tenham ido também para as criptomoedas também, ou seja, a Rússia, de fato, concordo com você, não estaria sofrendo tanto quanto se acredita. Bom,
Ronei, logo mais à noite nós teremos o nosso debate farol, estarei ao lado do Cláudio Bontorim, também do Felipe Voit, e uma das perguntas do nosso debate hoje certamente será relacionada a algo que eu acompanhei desde o início da semana, ou seja, uma entrevista concedida pelo ex-juiz Sérgio Moro para a Jovem Pan News na segunda-feira, e ontem a senadora e candidata também pelo PMDB, Simone Tebet, ela concedeu para o Roberto Dávila outra entrevista. Ronei, acompanhei atentamente as duas entrevistas e disse até no meu editorial de hoje, eles não falaram absolutamente nada. E por que eu digo nada? Porque não tem nada de novo, né? Não tem nada que o eleitor saiba que não dá para fazer, não dá para construir sem apoio parlamentar. As medidas são a longuíssimo prazo. Falar de corrupção num momento como esse não desperta a atenção dos eleitores, enfim. Eu gostaria que você deixasse uma contribuição para o nosso programa de logo mais, para a gente também, com base na sua manifestação sobre isso, ou seja, esse discurso que não chegou ainda, né, o discurso da terceira via que não chegou e provavelmente não chegará. O que o eleitor está querendo? Dá tempo para esse discurso acontecer até as eleições, essa nova possibilidade de termos um novo governante e não repetirmos Lula e repetirmos Bolsonaro? Roberto, a pluralidade de ideias, ela é sempre muito favorável e ela ajuda para a democracia. Portanto, a maior quantidade de candidato que tivermos, ela é sempre saudável, porque o candidato vai trazer à tona um debate que nunca houve. Eu vou dar um exemplo, Beto. O Tiririca, eu não votei no Tiririca, jamais votaria nele, mas depois que ele foi eleito, ele pautou no Congresso Nacional algo que ninguém nunca tinha pensado. O Tiririca propôs que o SUS pudesse incluir no seu cadastro único moradores de circo, os artistas circenses. Eu não sei se você sabe, mas para ter a carteirinha do SUS é preciso que você tenha um endereço fixo, com CEP, com nome de rua. E os moradores das lonas, os artistas circenses, eles não têm endereço fixo. E o Tiririca fez isso no Congresso Nacional, coisa que nunca aconteceu. Por que aconteceu? Porque um palhaço foi deputado. Portanto, veja, até nesse aspecto, não é? Nós tivemos algo positivo com uma voz dissonante, que não era uma voz prioritária, foi lá e fez algo extraordinário. Eu digo isto por quê? Porque todas as vias possíveis para uma eleição a presidente, elas são bem-vindas para a democracia. Ponto. Mas a terceira via está falida. Por uma razão, Beto, por uma razão. Esta eleição já está definida com duas vias. As pesquisas mostram, a terceira via não vai decolar e nós, eleitores, teremos que decidir entre dois projetos. Isto já está sacramentado. Então, eu diria para você que a terceira via, por conta de uma vontade do eleitor, viu, Beto? Por conta de uma vontade do eleitor. Eu não tenho dúvida que o eleitor já escolheu. 20% do eleitorado já está decidido em votar no Bolsonaro. E aproximadamente entre 35% e 40% está decidido a votar no Lula, não é? Pode ser que isso mude? Pode, mas eu duvido, porque as duas campanhas já estão consolidadas, o Bolsonaro já consolidou a sua base, e o Lula já consolidou a sua base. Então, a menos que aconteça algo de muito extraordinário, eu duvido de uma segunda facada, por exemplo, não é? Mas a menos que aconteça algo de muito extraordinário, a eleição será decidida entre esses dois principais atores. E a terceira via terá que escolher entre um dos dois, não é? Portanto, eu vejo que a terceira via, nós nem devemos perder tempo com ela, porque ela, de fato, é nat-morta, nasceu morta. Não terá força para sobreviver. Concordo plenamente com você, Ronei. Muito obrigado. Então, usaremos o seu raciocínio hoje à noite no nosso debate. Muito obrigado, uma ótima sequência de semana e até a próxima, Ronei. Fica bem, um abraço. Tchau. Valeu. Arquiteto e urbanista Ronei Costa Martins, pai do Benício. É isso aí.